O porquê que frequentemente, domingo após domingo, você sai da sua casa e você vem numa igreja, ou porquê dia após dia você fecha os seus olhos e faz uma oração sozinho, ou com alguém, ou num culto. Eu queria que você respirasse bem fundo aí e pensasse nisso. O que que eu quero? No que eu acredito de fato? O que Deus pode fazer? No que eu acredito que Deus pode fazer na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou cantando? O que eu estou orando? Será que essas palavras têm sido verdade na minha vida? Será que o que eu tenho pedido é o que eu quero? Será que o que eu tenho orado, de fato eu acredito que Deus pode me dar? Será que de fato o meu coração ele está entregue na totalidade da presença de Deus e no centro da vontade de Deus, e eu acredito que Deus tem o melhor para mim de verdade, e que Ele vai realizar, seja em qual tempo for, às vezes no tempo que eu espero, uma semana, às vezes no tempo que Deus sabe que vai acontecer, 15 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei, mas que Ele vai realizar no tempo dEle. E eu queria que você fechasse e começasse a orar aí, você e Deus. Porque eu vou fazer uma oração aqui, porque eu quero que Deus torne das nossas palavras verdade, torne do nosso coração verdade, e que Deus de fato comece a alinhar todas as coisas nos seus tempos, na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Porque o texto que eu coloquei, o título que eu coloquei da pregação, nada é por acaso. Como nada é por acaso, você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Então, Senhor, eu quero, Pai, nesse momento te pedir, Deus, que o Senhor venha alinhar todas as coisas nessa noite, Pai. Que não sejam minhas palavras, mas sejam suas palavras, que não seja o meu pensamento, mas seja o seu pensamento em mim. Que o Senhor possa falar através de mim e comigo também. Eu te peço, Senhor, como o Senhor, no momento de oração ali atrás, mostrou, que aqui, em cada cadeira, esteja um coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem na totalidade, na perfeição do que o Senhor quer fazer. Que o Senhor possa tocar em cada coração individualmente, com palavras que eu vou colocar aqui na pregação, mas que o Senhor sabe que pode falar com cada um. Eu não conheço ninguém, mas o Senhor conhece, Pai. Então eu te peço que o Senhor venha alinhar todas as coisas, e que essa pregação, essa palavra, esses exemplos, esse testemunho, possa servir de motivação, possa servir de fé, possa servir de um ponto de vontade, de motivação para cada pessoa que está aqui, Pai. E para mim também, para que eu possa continuar te servindo, te buscando, e com a fé do tamanho de um grão de mostarda, Pai, para crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu posso pedir ou pensar, Pai. Em nome de Jesus, age em cada coração, Pai, da maneira que o Senhor quiser, Pai. Toque em cada coração da maneira que o Senhor desejar, não a minha maneira. E que eu venha falar aquilo que o Senhor quiser que eu fale, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui. Eu enchi minha Bíblia de papel para marcar aqui alguns textos. Então eu vou contar aqui o testemunho da minha vida, né? Olha que bênção. Eu sempre falei para todo mundo, eu não fui um menino que fumei, eu não fui um menino que bebi, eu sempre tive um objetivo de ser jogador de futebol, e sempre fugi de tudo que foi errado, porque eu queria que desse certo. E eu falava, poxa, eu não tenho um testemunho, cara. Eu não posso chegar num altar e falar, eu era drogado e o Senhor me libertou, eu era bêbado e o Senhor me libertou. Eu não tinha isso. Mas mal eu sabia que minha vida toda Deus estava preparando um testemunho, né? E quando a pastora falou, você vai pregar, eu falei, nossa, eu quero mesmo. E aí vamos lá. Nada é por acaso nessa vida, pessoal, nada é por acaso para essa vida. Eu vou começar aqui na frente está meu pai e minha mãe, minha esposa, meu sogro, minha sogra, amigos, meu irmão, meu cunhado, minha cunhada. Aqui estou cheio de amigos, minha família, praticamente um culto familiar aqui.
né, pessoas que eu vim conhecendo ao longo do tempo aqui, depois que a gente começou a vir na igreja. E olha só que engraçado. Nossas decisões, elas geram alguma coisa. Cada decisão que a gente toma, ela gera uma consequência, e essa consequência ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas as nossas decisões geram alguma coisa. E eu sempre fui um cara meio maluco, às vezes, eu penso demais, eu penso muito. Eu não gostava de pegar ônibus, eu gostava de andar, eu saía de bicicleta indo para todo lugar que eu tinha, porque eu gostava de ir andando de bicicleta e pensando, orando, pensando. E aí, tipo, tinha que ir para um lugar longe, era 2, 3 horas andando, eu ia andando, mas eu ia pensando, ficando de noite, porque eu sempre pensei demais. E desde de novo, 13, 14 anos, eu pensava, né, nossa, que engraçado, cara. Minha mãe nasceu em Brasília, tipo, foi para Minas Gerais, depois voltou para Brasília, tudo por decisões dos pais dela, né? Não por decisões dela. Meu pai nasceu em Minas, por decisão dos pais dele, por causa de emprego, não sei, no momento que, foram para Brasília, viver em Brasília. Então, uma família que estava em Brasília foi para Minas, do outro lado do país, perto, mas em outro estado. Uma família que morava e trabalhava em Minas foi para Brasília e, num determinado momento da vida, os dois se encontram. Uma família que nasceu aqui, outra família que nasceu do outro lado, e, num determinado momento da vida, eles se encontram. Isso é por acaso? É acaso isso? Isso é uma obra do acaso? Não pode ser uma obra do acaso, né? Aí depois a gente encontra um jovem e uma jovem que moram na mesma rua no Rio de Janeiro e se conhecem e tudo mais e tal, e cresceram na mesma rua e num determinado momento se apaixonam e casam. E por causa de situações da vida, vêm trabalhar em Mogi das Cruzes. Tem seus filhos, o Sandro, a Bruna, e vem trabalhar em Mogi das Cruzes por uma oferta de emprego do Rio de Janeiro para Mogi das Cruzes, uma cidade que, quando eles estavam no Rio de Janeiro, quem sabia o que era Mogi das Cruzes no mapa? Meu pai, jogador de futebol, sempre estava em um time, sempre São Paulo, em outro estado, São Paulo, outro estado, e eu sempre ali acompanhando e vendo e tudo mais. Vai para uma cidade, não, melhor não ir todo mundo, fica em Minas. Eu nasci em Furnas, perto de Passos, sou mineiro. Vai guardando essas... Deus é tão fiel, cara, que vão guardando o nome de cidade, o nome de pessoas, porque em algum momento da história elas vão reaparecer do nada. E aí, beleza, foi que foi, em um determinado momento da vida, decide parar de jogar, a gente vai para Minas, de repente recebe uma proposta interessante para voltar a jogar, aonde? Em Mogi das Cruzes, no União Futebol Clube. Guarda esse nome também. União Futebol Clube. E aí, uma cidade que, poxa, é perto da praia, a gente sempre gostou da praia, perto de São Paulo, o time é bom, vamos... Né? Eu já estava com 10 anos, meu pai já estava pensando em parar, queria uma cidade gostosa para morar, tal, e aí decidi morar em Mogi das Cruzes. E aí, do outro lado da cidade, 2 anos mais velha que eu, né, amor? Desculpa. Mas já vivendo outras experiências. Outra família vivendo, e olha só que coincidência. Por causa de empregos, por causa de decisão, meu pai poderia falar, eu não quero jogar em Mogi. Eu parei. Não quero jogar mais. O Adalto poderia falar, eu não quero mudar de cidade, eu quero continuar trabalhando aqui. Mas tudo bem. Então, isso é uma situação que nos faz entender que nada é por acaso. Se você está aqui nessa noite sentado e você tem um pai, uma mãe do lado, ou uma namorada ou um namorado do seu lado, não é por acaso, cara. Se você está sozinho, também não é por acaso. É porque Deus quer te falar alguma coisa e quer te mostrar alguma coisa, e num determinado momento isso vai ser estabelecido. Então fique tranquilo, fique calmo em todo momento, porque tudo já está alinhado no tempo do Senhor. Como a gente vê na vida daqueles homens lá, que tipo, teve um começo meio abalado e depois, nossa, Deus fez a obra. É assim na nossa vida também, a gente tem apenas que fazer o quê? Crer que a mesma história que Deus está escrevendo na minha vida é do mesmo jeito que Ele escreveu naquela palavra ali.
Eu só tenho que crer, porque se eu crer vai ser do mesmo jeito, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o que era, o que é e o que sempre será. Se eu acreditar, vai ser assim. Ela não vai estar, minha história não vai estar escrita na Bíblia, é lógico. Porque a Bíblia já foi escrita. Mas eu sei que é Deus que está manifestando a glória dele para que a minha história seja escrita. E aí depois, se você quiser escrever um livro, você escreve sobre a sua vida, não tem problema nenhum, porque vai ser uma história guiada por Deus. E vai vender bastante, você pode ter certeza. Beleza, vamos lá, vamos para o testemunho. Isso é a parte do testemunho. Meu pai era jogador de futebol, sempre com futebol, parou de jogar futebol, começou a ser treinador e tudo mais, e eu sempre tive um plano A na minha vida. O meu plano era o plano A. Eu sempre falei, eu quero ser jogador de futebol, eu vou ser jogador de futebol. Ah, tem que estudar, amém. Eu vou estudar, mas eu quero ser jogador de futebol, vou ser jogador de futebol, minha mãe é professora. Então eu tinha que estudar mesmo. Ela pegava pesado com o negócio de estudar. Mas eu sempre deixei bem claro, eu quero ser um jogador de futebol, e eu vou ser. E aí a gente muda para Mogi das Cruzes, tal, eu começo a treinar, 10 anos de idade, 11 anos de idade, 12 anos de idade, e sempre, pessoal, sempre, muito temente a Deus, sempre muito firme com Deus, porque eu sabia, eu via sempre meu pai, sempre com muita fé, orando antes de jogos, orando em todo momento, para que Deus protegesse de lesões, para que Deus abençoasse os times, os campeonatos e tudo mais, e isso sempre me serviu de exemplo, e eu sempre tive muito fé, porque eu acreditava que se eu tivesse a fé naquilo, e que se eu fizesse tudo certinho, Deus ia me abençoar a alcançar o meu objetivo. Então eu sempre fiz as coisas muito corretamente, sempre muito certo, sempre tive muito medo. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, e Deus te usa com as suas falhas e sem as suas falhas. Eu também tenho falhas, mas sempre com muito temor a Deus, porque eu queria alcançar o meu objetivo. Então, sempre buscando, e comecei a treinar aqui, treinar ali, tal, e jogando o meu futebol. E sempre queria, a gente busca uma palavra, né? Desde muito novo a gente busca uma palavra. Então meu pai e minha mãe iam nas igrejas, falava que tinha um profeta, eu queria ir logo, porque eu falava, em algum momento alguém tem que falar, eis que te digo, você será um jogador de futebol. Eu corria atrás disso. Falava que tinha um profeta, eu até indicava para minha mãe, falava, vamos porque eu preciso ouvir isso, pelo amor de Deus, alguém tem que olhar para mim, falar em língua e falar, eis que te digo, filho meu. E, cara, é engraçado, desculpa pelo cara, é que às vezes eu vou falar, a Bruna briga muito comigo por causa disso. E aí sempre era ao inverso, alguém orava e falava assim, né, para minha mãe, para meu pai, seu filho, eu vejo ele com um violão na mão. Eu falava, gente, eu quero que veja com a bola. Essa mulher não é de Deus, vamos em outra. E falava, eu te vejo com violão, você toca? Eu falei, não quero saber de violão, não toco, meu negócio é futebol. E sempre, quando eu era mais novo, tipo, as profecias e as promessas eram falando de louvor, que Deus estava mostrando multidões e ministrando e tudo mais. E assim, naquele momento, ao invés de ser bênção para a minha vida, eu ficava chateado, eu falava, Deus, fala que eu vou ser jogador de futebol, pelo amor de Deus, eu estou tão certinho. E aí, desde lá, já me gerava uma dúvida já. Isso eu estou falando, pessoal, com 13 anos. Imagina um menino com 13 anos que ficava orando o tempo todo porque queria ser um jogador de futebol. O negócio é meio maluco até. E aí comecei. Meu pai parou de jogar aqui no União, começou a trabalhar com escola de futebol. E, num determinado tempo, Deus abriu uma porta para ele no São Paulo Futebol Clube. E ele começou a trabalhar porque... É um exemplo de trabalhador, é um cara que trabalha pra caramba, e Deus abençoou o fruto do trabalho. E aí, num determinado momento, eu jogando aqui em Mogi das Cruzes e tudo mais, meu pai vai para o São Paulo Futebol Clube e começa a ser treinador de goleiros da categoria de base do São Paulo Futebol Clube. E com 15 anos me leva para fazer um teste no São Paulo. Tem alguém filmando? Está gravando, né? É que no final do testemunho eu vou contar, mas eu sempre gostei do São Paulo, sempre tive um carinho especial pelo São Paulo, por causa do Zete, goleiro e tudo mais. E aí depois meu pai, que coincidência do Senhor, né? Meu pai, treinador de goleiros do São Paulo.
da categoria de base. Para mim foi um espetáculo. E aí, num determinado momento, numas férias escolares, ele fala, vamos, se prepara que você vai fazer um teste lá e tudo mais, e eu vou. E aí começa a minha história. Com 15 anos eu fui fazer um teste no São Paulo Futebol Clube, numas férias, né? Meu pai me levou, a gente acordava, morava no rodeio, pegava o primeiro trem, 4h30, 4h pouco da manhã, ia, pegava o amarelinho e tudo mais. Me deixou um tempo lá para ficar lá. Beleza. Chegou um tempo, de fato, eu não tinha tanta qualidade ao pessoal do São Paulo. Porque eu era um menino que jogava aqui e tinha menino lá que, como hoje, são fora de série, são muito bons. Porém, eu poderia continuar tentando, né? Porque eu tinha minha qualidade também, mas não para o São Paulo naquele momento. Acaba as férias, meu pai fala para mim, Pedro, vamos voltar, em Suzano tem um time, eu já vou falar com o pessoal lá, e aí você vai lá e tal, e tal. E eu falei, poxa vida, aí na minha oração, eu falei, não, beleza. Sempre falei, não, beleza para tudo. Falei, não, tudo bem, vamos lá. E aí, na minha oração, eu pensava, caramba, meu pai trabalha no São Paulo. Tipo, os caras são tudo amigo dele, eu não consegui ficar. Deus, será que é um sinal? Já com 15 anos eu tenho que pensar em outra coisa, porque a mulher falou que me viu com violão, será que eu tenho que tocar violão? E aí, beleza, conseguimos essa oportunidade em Suzano. Com 15 anos fui, joguei um campeonato inteiro em Suzano, e aí eu vim do São Paulo. O treinador do São Paulo falou com o treinador do Suzano, e eu falei, poxa, agora eu vou chegar, o cara, né? Eu vou chegar lá falando, eu vim de São Paulo, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, beleza, até que eu cheguei mais ou menos assim, depois de 2 jogos eu já era uma pessoa normal, já fui para o banco de reserva, e tipo, já não era mais tão diferente do que os outros, e aí ficava naquela briga de titular, reserva e tudo mais. E coincidentemente, o Ecos estava na mesma chave do São Paulo naquele ano, né? E aí o meu jogo era São Paulo e Ecos, porque eu precisava mostrar para aquele pessoal do São Paulo que eu estou aqui treinando, no ano que vem estou a ponto de bala. E olha só que engraçado. Treinamos a semana inteira, tal, titular, chegou na hora do jogo, faltando 15 minutos para entrar no campo, me entregam uma camisa 18. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. 18, fiquei no banco, entrei 15 minutos, mal peguei na bola, entro no ônibus orando, né? Falei, poxa Deus, nesse momento que eu queria mostrar para todo mundo quanto eu jogo e não sei o quê, e aí tipo, vem um toco desse, será que não é para mim? Será que não é para eu ser jogador de futebol? E eu sempre fui assim mesmo, parece brincadeira aqui, mas eu sempre fui assim, acontecia uma coisa, eu falava, será que não é? Se não for, Deus, fala logo, que eu vou para o outro lado, eu vou cuidar de outra coisa. Ok, joguei no Ecos naquele ano, acabamos o campeonato, tudo mais. Isso foi em 2000, eu anotei aqui que eu vou falando os anos. Isso foi em 2000 e... Nossa, Deus, vamos acelerar. Em 2000, isso daí foi em 2000 e... Em 2001. Em 2000. Em 2001, eu não joguei. A gente morava no rodeio, nós viemos para perto do campo siderúrgico, o campestre. E aí meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, o Matheus, meu irmão, há 10 anos de diferença, mais novo do que eu. E aquele ano estava muito corrido, e a gente ia para a escola junto, andando e tudo mais, e eu voltava da escola, tinha que cuidar dele de tarde, não teve como eu ir para time nenhum, não continuei em Suzano. E aí o que acontece? Graças a Deus, naquele clube que a gente mudou perto, abriu uma escolinha do São Paulo. E eu falei, poxa, beleza, eu fico treinando na escolinha do São Paulo, tá aqui do lado da minha casa, dava para deixar o Matheus um pouquinho em casa sozinho, tinha até uma menina que cuidava dele durante o período, treinava lá e tal. E aí, naquele ano, foi onde eu me reergui, porque aí eu cheguei num pessoal de escolinha, eu disputava uns campeonatos pesados, jogava com o pessoal do condomínio, aí eu me tornei tipo Lênin, Adalto, jogador de condomínio. Eu era o cara do condomínio, tipo, eu fazia gol de bicicleta, todo mundo ligava no interfone para me chamar para jogar e tudo mais. O pessoal montou um time para jogar no campo, porque, nossa, esse menino joga demais, esse menino vai ser o craque e tudo mais, tal. E nesse ano, com esse time do pessoal, os amigos do prédio chamavam outros amigos do prédio e tudo mais, e aí, num determinado momento, eu conheci um cara brincando de futebol com esse pessoal do prédio, que gostava muito de eu jogar, que se chama Ali. E o Ali gostava muito de mim, porque no meio do pessoal que não jogava, eu realmente era o fera.
E aí, na minha cabeça, aquele ano foi um ano jogado fora, e eu continuava orando. Eu falava, Deus, eu estou numa escolinha de futebol, o que vai acontecer? Não apareceu nada, eu estou aqui, eu preciso ajudar meu pai e minha mãe, eu não posso assumir outro compromisso, mas sempre orando, porque eu sabia que eu precisava continuar treinando para que outra oportunidade aparecesse. Em 2003, o mesmo Ecos, faz uma parceria com o Jonadark, onde meu pai trabalhou, e traz a estrutura do Ecos para Mogi das Cruzes. E aí eu faço uma avaliação nesse Ecos e sou selecionado e vou jogar novamente o Campeonato Paulista. Estava perto de casa, não precisava ir de bicicleta para lá, não tinha problema com o Matheus, e aí beleza. Comecei. O meu pai tinha trabalhado no Jonadark, então na minha cabeça eu falei, poxa, agora eu estou tranquilo. Fui na seletiva, naquela seletiva eu fiz uns 4 gols, eu falei, agora é meu ano. Quem joga futebol competitivo sempre fala isso, esse é o meu ano, esse ano não é bom, ano que vem eu vou me preparar para que seja. Então eu falava, esse é o meu ano, esse é o ano que eu vou destruir. E beleza, começou o campeonato, tudo mais, foi. Era um treinador, amigo nosso, conhecido e tudo mais. De repente o treinador sai e chega um outro treinador que ninguém conhecia, e esse treinador, pastor, meio que não vai com a minha face. Não sei porquê. Eu sempre fui muito simpático, sempre muito alegre, mas ele não foi com a minha face. E aí, naquele campeonato, pessoal, nós disputamos 18 jogos, e eu assisti esses 18 jogos da arquibancada. Eu não vesti a camisa em nenhum jogo do Campeonato Paulista daquele ano. Aí você imagina a minha cabeça, né? Chegava em casa e falava, Deus, poxa, eu saio de bicicleta do Alto do Ipiranga, eu vou até a Volta Fria, cara, eu não reclamo de nada. Eu vou lá, passando o caminhão do lado, não peço uma carona e não jogo um jogo. Será que é o que o Senhor tem para a minha vida? Será que é isso que... Eu preciso ter uma resposta, Deus, eu preciso ter uma resposta. E aí, beleza, acabando aquele ano do Ecos, começa a surgir uma... E nesse tempo todo, pessoal, a situação na igreja só fluindo, fechava o olho e só faltava levitar, né, Marcinho? Deus fazia umas coisas que você não conseguia entender. Era braço virando e acordava com o olho todo vermelho, de sangue pisado. Eram umas coisas malucas, que Deus pegava mesmo de jeito, sabe, pastora? O negócio era tenso. A gente ia para as praças de madrugada expulsar demônio, né? Tipo, chegava lá assim, cadê vocês? Era assim, fogo puro. Então eu não admitia que, tipo, poxa, eu estava tão bem com Deus, por que Deus não ia realizar o meu grande sonho? Ok, o ano vai acabando, de fato eu não joguei nenhum ano, poxa, o treinador não gosta de mim mesmo e tudo mais, e aí aparece uma empresa vindo para o Brasil, Oceano Sport, que trazia coreanos da Coreia para aprender futebol. E eles se instalaram aqui em Mogi das Cruzes, e eles fizeram uma parceria com o União Futebol Clube. E fizeram uma seletiva, uma peneira, que acontece no futebol. E vai lá eu novamente, porque minha vontade era jogar no União, porque meu pai tinha jogado no União. E vou lá eu, e aí tinha a Coreia, aí você já brilha o olho, você fala, nossa, eu tenho chamado para missões, e um time coreano é agora, eu sabia, Deus, seu brincalhão, o senhor estava escondendo esse tempo todo para me levar para a Coreia. E aí chega esse pessoal, e os caras se apaixonam em mim, eu jogo, e bem, e tudo mais, e aí começa, a parceria com a União vai se entrelaçando, e eu forte no time, isso com 18 anos. Eu falei, é isso daí, Deus vai me levar para a Coreia, porque eu vou ser um missionário através do futebol. E aí, pessoal, acontece que vai se esfriando as coisas, a parceria com a União se desfaz, os caras montam um time de várzea aqui, eu disputo esse campeonato de várzea, os caras só prometendo um tanto de coisa, e nada, e meu pai sempre me falando, Pedro, pula que a barca furada, pula que a barca furada. Eu, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, no final das contas desse ano, nada acontece, não tem uma parceria, não se disputa um campeonato paulista, que é o que a rapaziada quer jogar. Não acontece isso. E aí, num determinado momento desse ano, meu pai conversa com o pessoal lá da Portuguesa, né, meu pai, mais ou menos assim, e consegue um teste para eu ir fazer lá. E essas coisas aqui em Mogi das Cruzes já estava meio parada, tipo, 18 anos,
O ano ia começar, já ia acabar o colégio, já ia ter que entrar na faculdade. Não sabia ainda o que ia fazer, mas já estava, ia ter que estudar. Não ia ter que estudar, mas alguma coisa eu ia ter que começar a fazer. E aí eu vou desanimado, meu pai consegue essa situação na Portuguesa, e aí lá era uma situação onde ia fazer um teste para fazer uma viagem para representar a Portuguesa. E os melhores daquela viagem iam fazer um teste com um time que disputaria a Copa São Paulo do outro ano. Era uma situação um pouco difícil, mas o cara que era o treinador tinha jogado com meu pai, então me recebeu muito bem, isso me deixou à vontade. 2 treinos, me selecionaram para aquela viagem. Fui para a viagem, fiz gol na viagem, nós fizemos 2 jogos, e o Télcio, que era o... É Télcio, né? Acho que Télcio, que era o treinador, falou, nossa, você é sensacional, é o camisa 10, só que eu sou o treinador da peneira, então... Voltamos da viagem, ele falou, fica treinando comigo aqui, que na hora certa eu vou te mostrar para o treinador do time, e aí é caixão e vela preta, não tem para onde correr, já tá sacramentado. Eu, poxa, beleza. E o Télcio falava, você é o camisa 10, você é o camisa 10, você é o camisa 10, e eu já nem lembrava mais do pessoal daqui de Mogi. Acontece que aí a gente volta, isso tudo ele falando, e eu empolgado, eu falando, agora sim, Deus, porque meu pai jogou na Portuguesa, eu falo, nossa, eu vou jogar na Portuguesa e tal. E aí acontece que, num determinado momento, quase em novembro, o pessoal, ele me leva para, de fato, treinar com o time da Portuguesa, que ia, e aí o cara me olha assim, me coloca 5 minutos, fala, obrigado, Deus te abençoe. Não é? Eu falei, poxa, mas você nem me viu jogar, o Télcio está aí, eu estou 3 meses vindo terça e quinta aqui treinar, para treinar com você. Não, obrigado, o time já está fechado. Em março você volta. É aquela história, né? Em março você volta. Aí eu falei, tchau, né? Voltei para casa, chateado, mais uma vez, dobrando o joelho mais uma vez. E aí, Deus, não é isso? Poxa, mais um não na cabeça, cara. Como que acontece isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não flui. E aí volto, não posso ficar parado, volto a treinar com o pessoal da Oceano Esporte, e aí o pessoal da Oceano Esporte, que são os coreanos, não me levam para a Coreia, mas fazem uma parceria com o time de Minas. E aí começa um zum, vai fazer uma parceria com o time de Minas, eu falei, nossa, Minas, eu sou mineiro. Né? Se for do sul de Minas, está perto da casa da minha avó, perto de onde eu nasci e tudo mais. E aí o que acontece? Fecha a parceria. Aí quando o pessoal vem falar a parceria, e para onde a gente vai, para onde é? Passos, sul de Minas, a cidade onde eu nasci, a cidade onde minha avó e meu avô moravam. Aí eu falei, batata. Meu pai não gostava muito que eu saísse, minha mãe também não. Eu falei, pô, mas para casa da minha avó não tem para onde correr, né? Vai, eles vão deixar. E aí vai rolando a conversa e tudo mais, vira o ano, chega perto de ir, meu pai e minha mãe falam, beleza, pode ir, e aí eu vou embora. Vou para Passos. Só vou embora porque é para Passos, cidade da casa da minha avó, e eu moraria com a minha avó, porque senão meu pai e minha mãe com certeza não tinham deixado eu ir. E aí eu falei, poxa, graças a Deus, é muita mão de Deus nesse negócio para não dar certo agora. Poxa vida, tinha milhões de cidades, cara. Tinha vários estados, e o cara vai fazer uma parceria com o time de Passos. Eu vou morar na casa da minha avó, eu vou continuar a faculdade lá. Só pode ser de Deus. Batata, obrigado, tudo que eu passei o Senhor está me recompensando agora. E aí, beleza. Rapidinho, chegamos em Passos, tudo mais, uma casa, um alojamento, até que bonito, tal. Passa janeiro, passa fevereiro, e nada de campo, e nada de nada, e nada de nada, e nada de nada. De repente um vai embora, de repente outro vai embora, de repente outro vai embora. E nada, e o campeonato a gente já sabendo que vai começar, e ninguém escreve ninguém, e só blá, 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 blá. De repente, só ficou quem lá em Passos? Eu. Todo mundo foi embora, não fecharam parceria nada, foram para lá achando que ia dar certo. E aí, o que acontece comigo? Agora, em Passos, e lá Deus preparou uma igreja, e eu ministrava o louvor, e a gente fazia evangelismo. E, cara, tudo rolava numa bênção total. A igreja era do lado da casa da minha avó, e eu evangelizando a minha avó, que não era cristã, e minha avó indo na igreja, e uma bênção tremenda, porém na parte do campo tudo dando errado. Aí, como a gente tem muitos amigos lá, para não ficar parado, o pessoal falou, Pedro, vamos jogar futsal. Eu não era muito do futsal.
Pedro, vamos jogar futsal, é o Vitorinho, um amigo nosso que toma conta, os amigos estão tudo nesse time, você topa? Eu falei, pô, estou aqui parado, só estudando, vamos lá, estou dentro. Até apareceu uma coisa, vai ter uma seletiva do Atlético Mineiro aí, tal, que é o Léo que toma conta, que também era amigo nosso e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Fizemos essa seletiva do Atlético, perto logo que hora que o pessoal foi embora. O Léo chegou para mim e falou, olha, Pedro, o pessoal gostou, vamos continuar conversando, numa dessa tem outra seletiva, você faz essa outra seletiva, vai jogando futsal aqui com o pessoal. Eu falei, poxa, legal, Atlético Mineiro, né, tipo, estou aqui, Deus vai abrir as portas, vai ver que era para mim vir para cá, para que outra porta fosse aberta. Deus é demais, Deus é tremendo, tipo, não era lá, era aqui. E aí, pessoal, num treino de futsal lá, mais ou menos, durante a noite e tal, eu fui simplesmente fazer isso daqui, eu quebrei o pé, fazendo isso daqui. Eu pisei em falso no chão, fiz assim, falei, caramba. Aí continuei correndo, terminou o treino, fui para casa andando, cheguei durante a madrugada, não conseguia encostar no lençol o pé. O lençol não encostava no pé. Não, se o lençol encostasse no pé, parecia que tinha uma faca cortando o meu pé. Falei, gente, o que é isso, cara? Fui no médico no outro dia, um trincado, tipo um Y, parecendo um galho, tipo, trincado daqui a aqui e uma lapa, assim, sem osso. Eu falei, gente, eu só estava correndo, sozinho, quebrei o pé. O médico falou, um mesinho de gesso e mais uns 6 meses de recuperação. Aí você imagina a minha cabeça, né, cara? Eu falei... Aí, esse dia, eu me tranquei no quarto e falei, Deus, enquanto o Senhor não abrir a boca, eu não vou sair daqui. Eu preciso de resposta, porque senão eu vou morrer. Eu preciso de uma resposta. Se o Senhor não se materializar aqui na minha frente e falar, Pedro, é assim, assim, assado. Mesmo que não fosse o futebol, eu queria só que Deus falasse, vai fazer computação. Vai fazer natação, sei lá. Mas faz isso. Eu só queria isso de Deus. Eu não queria que... Nessa situação, eu já não estava falando mais assim... Deus, fala que eu vou ser um jogador de futebol. Eu só queria saber, Deus, o que eu vou ser da minha vida. O que o Senhor quer? O que o Senhor vai abençoar para eu ser abençoado, para eu ser útil nesse mundo? E aí, sempre firme na igreja, sempre no louvor e tudo mais. De fato, aquela irmã era de Deus que falou do violão, porque eu ministrei muito louvor nesse longo do tempo e tudo mais. E aí, nessa busca bem ferrenha mesmo ali, tipo, um dia nós fomos num culto na casa de uma irmã, aquelas irmãs bem mineiras mesmo, que, tipo, a casa bem mineira, antiga, sabe? Tipo, chegamos lá, a irmã Cida era uma irmã que tinha uma mãozinha assim, mas quando a irmã Cida abria a boca, cara, era fenomenal. Tipo, ela vinha falar assim, Pai do Senhor, irmão. Você já fazia assim, já, tipo, você fala, nossa, o que aconteceu? O que a senhora jogou em mim? Sabe, aquelas irmãs, ela não tinha o coque, mas é desse tipo, que tipo, olha, eu falei 2 vezes tipo, né, amor? Era aquelas irmãs que era fogo puro, e era na casa dela ainda, era mais fogo ainda. Quando nós chegamos, parcinho, tinha gente pulando essa altura aqui, cara. Pô, dava para passar por baixo do povo, de tão bênção que tava. Tipo, a parede assim escorria óleo, sabe? Tipo, eram umas coisas assim fenomenal. Deus naquele lugar que você, né? Que nem o monte que fala aqui, né? Que se você não está muito bem, você já cai na porta. Era assim a casa da irmã Cida. E aí, né? Eu naquela busca com Deus, o pessoal que estava orando aqui viu. Eu oro muito assim, né? Tipo, quase dentro da parede. E eu numa oração num cantinho lá perto do banheiro, de repente eu sinto a mão da irmã Cida e aí a irmã Cida começa. E aí Deus começa a usar a irmã Cida. Aí Deus começou a usar a irmã Cida. Pastor, até que horas mesmo? Até as 8? Ah, então beleza. Aí, que essa é a parte principal de todo o processo. E aí Deus começa a usar a irmã Cida. Aí eu consegui ver que não era a irmã Cida orando por mim, sabe? No olho dela, assim, eu via que era Deus. E aí Deus começou a usar aquela irmã para falar assim, sabe aquela oração que você fez às 3 horas da manhã, pedindo isso, você quer uma resposta? Cara, era tudo que eu queria naquela hora. Você quer uma resposta? Eis minha resposta, filho meu. Sabe, uma coisa... E aí Deus começou a falar
que tinha nações para minha vida, que conhecia o meu coração, que se agradava do meu coração, e que ia guardar todo o meu caminho, e que ia guiar todo o meu caminho, que ia conduzir, que não ia deixar faltar nada, que não era para eu temer, porque Ele era comigo. E mais uma série de coisas dentro dessa linha, que Ele estava à minha frente, como o servo tal Ele ia fazer na minha vida, como o servo tal Ele ia fazer na minha vida e tudo mais. E aí depois daquela oração, a irmã Cida chegou para mim e falou: eu via você com o mundo à sua frente, você em cima de um altar, você à frente de pessoas muito grande, uma multidão, e bandeiras de vários países e um mundo. Aí eu saí daquela casa correndo, com a perna só, porque eu estava com gesso já. Eu já estava com gesso no pé, já estava desanimado pra caramba, porque meu sonho tinha acabado na minha cabeça. E eu saio correndo de casa, pego o telefone, ligo para minha mãe e falo: estou voltando, vou virar missionário. É isso que Deus quer para mim. Eu estou largando tudo aqui, vou comprar passagem, estou voltando, não quero ser mais nada da minha vida, eu só quero ser missionário, porque Deus quer isso para a minha vida. Eu descobri, Deus falou. E aí naquela época a gente tinha... nós somos movidos por épocas, né? E naquela época o viver pela fé era uma coisa complicada, né? Não é o que a gente entende em Deus hoje. O viver pela fé era o quê? Tipo, você ficar na sua casa esperando alguém te trazer uma doação. Era você ficar na sua casa esperando que alguém depositasse um dinheiro na sua conta. Era você ficar na igreja e alguém falasse: você vai para a Bósnia pregar o evangelho. E aí na nossa cabeça era o quê? Você vai comer mamão e chuchu o resto da sua vida, porque você vai se tornar um missionário. E eu fui preparado para isso. Eu falei: beleza, eu vou comer mamão e chuchu e vou viver de roupa doada. Vamos lá, eu quero ser um missionário. O pessoal estava indo para a Argentina fazer um curso e tudo mais. Eu falei: eu vou e tal. Aí beleza. Voltei, fiquei trancado na igreja, orando, fazendo curso, aprendendo a palavra e tudo mais, tal. E selado, futebol para mim já era, acabou, não é o que Deus tem para minha vida, é do diabo. O diabo vai tentar me roubar a vida com futebol, sai daqui futebol. Com muita dor no coração, mas eu falava isso, porque não é. Às vezes eu dava até uma bambeada e tal. E aí, beleza. De repente, nessa situação dentro da igreja, orando, e era da Igreja Presbiteriana da Graça, e muito junto com o pastor Renato. De repente, me chega um pastor dentro da igreja, Josias, e fala com o pastor Renato: fiquei sabendo que tem um menino que joga futebol que é da sua igreja, e fica aí nos congressos e tudo mais. Falaram que jogou aqui, jogou ali, tal, se machucou. Quem que é? O pastor é o Pedro. Poxa, eu estou montando um time aqui em Mogi das Cruzes, nós vamos disputar a Copa São Paulo e eu queria que ele jogasse com a gente. Ele falou: o Pedro vai estar aqui, daqui a pouco ele vai estar aí, você fala com ele. Aí cheguei, o pastor veio falar comigo: eu tenho um time. Eu falei: olha, pastor, obrigado, que bênção para o senhor, que seja bênção esse time, mas para mim não é, Deus não quer isso para a minha vida e tal. Não, mas eu sou pastor, eu estou montando. Então eu falei: pastor, então faz o seguinte, conversa com o meu pastor, se vocês orarem e falar que vocês são pastores, se Deus não falar com vocês, aí eu estou perdido, comigo que ele não vai falar. Então ora, se falar que é da vontade do Senhor, amém, eu estou dentro. Aí oraram, né? Oraram e falaram: olha, Pedro, joga, você está sem emprego, né? Todo mundo muito preocupado com isso, você não está trabalhando, você não está fazendo nada. Para mim não, eu estava sendo um missionário. Você não está fazendo nada, vai lá e tal. E aí, beleza, fomos para o Atlético Mogi. Começamos o Atlético Mogi, começamos a treinar. O Josias era um rapaz que estava vindo dos Estados Unidos, trabalhava com futebol lá, montou essa equipe aqui e tudo mais. E aí nós começamos a trabalhar. Ele era pastor, eu era cristão, a gente sempre muito junto. Eu era o cara que reunia o grupo, fazia a palavra, conversava com todo mundo e tudo mais. E a gente foi criando uma afinidade e tal. E aí, num determinado momento, eu era capitão do time dele, eu era a camisa 10 do time dele, e ele me enchia de elogios e tudo mais. E aí eu falei: agora as coisas estão fluindo, eu estou dentro da minha casa, eu almoçava na minha casa, eu levava meu irmão na escola e eu ainda jogava. Era o perfeito para mim. Eu estava perto dos meus amigos, eu estava fazendo o que eu queria fazer e ainda tinha uma Copa São Paulo.
Começamos a jogar e eu me destacando, fazendo gols e tudo mais, tal. De repente vem a notícia, não tem mais Copa São Paulo. O time não vai disputar a Copa São Paulo. Eu falei, amém. Estou aqui, não tem Copa São Paulo, uma Copa São Paulo, sem Copa São Paulo, para mim não tem problema nenhum. Vamos lá que o Campeonato Paulista começa logo depois. E aí, depois dessa notícia de não ter Copa São Paulo, as coisas foram estreitando dos donos. Josias, que era o treinador e dono, com os outros donos. E aí o pessoal queria tirar o Josias de qualquer jeito de lá. Queria comprar a parte dele. E eu sempre buscando no Senhor, porque eu comecei a pensar, então, se Deus falou que é para ir, mas Deus vai me usar através do futebol, então... E aí comecei a orar, e sempre orando, tudo mais, e aí de repente surge um assunto lá. O Josias era um pastor, e aí chega para mim e fala, Pedro, tem uma como que fala, Marcito? Uma missionária, uma agência missionária, né, do pastor Antenor lá, que está precisando de jogador de futebol no Japão, para pregar e jogar. Eu falei, batata, Deus é demais. Deus é demais. Agora que eu estou alinhado no que Deus quer. E aí, beleza, vai passando o dia, eu treinando pra caramba, sempre treinei muito, treinando, aí de repente, uma segunda-feira ele chega, olha, o negócio do Japão não deu certo, vamos continuar trabalhando. Para eles foi só o negócio do Japão não deu certo, mas essa época a gente já estava bem junto, né, amor? A Adri também, eu falo, nossa, mais uma na minha cabeça, nossa... Será que eles oraram direito e tudo mais, tal. Passa 3 dias, 4 dias, os 2 outros donos me chamam para conversar do time, era o Josias e mais outros donos. Chegando para treinar, aqui nesse campo do Leão Pfeffer, tal, Pedro, vem cá, tal. Eu falei, tudo bem, a gente quer conversar sério com você. Eu falei, vamos falar com o Josias, tal. Não, o Josias não vai estar nessa reunião. Obrigado, Deus te abençoe, mas a gente não vai continuar com você. Eu falei, vocês estão malucos, vocês estavam me falando de me mandar para o Japão agora, uma semana atrás, tipo, eu sou o capitão e camisa 10 desse time, vocês estão me mandando embora? Nós estamos me mandando embora. Eu falei, não, vamos lá falar com o Josias. Não, ninguém vai falar com o Josias, tal, é isso, a decisão já foi tomada. Aí, eu cheguei em casa acabado, né? Eu lembro que eu saí da faculdade, a Adri e a Bruna foi me buscar, eu falei, já era, larguei esse futebol, não era de Deus nada, os pastores não oraram, eu acho que só conversaram e não vou. E aí fiquei de novo decepcionado, cara. Falei, nossa, não é mesmo. Agora, se eu for burro de acreditar que é, aí eu vou ser burro mesmo. Aí passa uma semana, toca o meu telefone. Aquele Ali, lembra, que me viu jogar naquele ano, que eu era o rei do condomínio e tudo mais, me ligou e falou, olha, Pedro, você está jogando? Eu falei, eu parei. Ele falou, mas parou quando? Eu falei, tem 3 dias. Ele falou, eu estou começando a levar jogador para a Colômbia, e você vai ser o primeiro. Eu falei, Ali, não quero. Ele falou, não, porque aqui a coisa é muito certa, tal, eu já tenho time, Eu falei, fala com meu pai e com a minha mãe, se eles falar que é bom, eu vou. Se não, eu já sei que não é. E aí conversaram, né, mamãe? Conversou com a minha mãe e com meu pai falou, não, parece ser uma boa, minha mãe também. Eu falei, aí eu nem quis orar. Eu falei, aí, amigo, é de Deus. Eu não vou nem ousar fechar meu olho para fazer uma oração perguntando se é ou não. E aí, pessoal, fui lá, comecei a treinar e tudo mais e fui para a Colômbia. Cheguei lá na Colômbia, desci do aeroporto, todo mundo esperando, tudo mais, me achando cacau, eu tinha o cabelinho meio de lado, assim, sabe? Tipo, era meio magrinho e tal, as perninhas grossas. Aí chegando, né, achando cacá. Pessoal, aí primeiro treino, brasileiro fora é tudo carioca, né? Todo mundo chama de carioca. Aí carioca pra cá, eu falei, não vou falar que eu sou mineiro, né? Vamos ficar no carioca. E aí beleza, primeiro treino, mais ou menos, segundo treino eu já começo a me soltar e os caras começam a gostar, o empresário começa a gostar e já começa a conversar, falando de planos para mim. E era engraçado porque eles são libaneses, que um mora aqui no Brasil, outro mora na Colômbia e conversavam, né, em árabe. E aí no carro era sempre assim, né? Pedro, Bucaramanga, muito bem. Aí eu falava, poxa, né? Tá falando bem. Beleza, super empolgado, no terceiro dia de treino, eu vou treinar, como eu falei, sempre treinava muito forte. Quebro o pé de novo, cara. E aí quando eu quebro o pé, eu coloco a mão na cabeça e eu falo, meu Deus do céu, já era, é o diabo, filho de uma mãe, que me trouxe pra cá, eu tinha que ter orado e não sei o que, e tal.
E aí, pessoal, eu ligo para casa, falo, estou machucado, meu pai fala, volta, vem tratar aqui, eu falo, eu vou voltar mesmo, e aí eu estava meio assim com a Bruna já, de conversinha e tal, falei, numa dessa, a gente começa a namorar e tal, vamos lá, né, vamos voltar para casa. Aí voltei para casa, pessoal. A história da volta da Colômbia fica para um outro dia eu contar, porque também foi uma aventura de asfarque e tudo mais, tipo, vale a pena ver de novo. E aí volto do Brasil para cá, e aí da Colômbia para cá, e aí falo, poxa, não dá, cara. Eu acho que acabou mesmo o sonho, não é para mim. Começo a namorar com a Bruna, a gente decide se casar, eu começo a trabalhar como uma pessoa normal, que não pensa mais com futebol, e aí eu desencano disso. Eu desencano não, eu fico meio mal mesmo, não quero saber mais de futebol. Meu pai continua. Nesse meio tempo, meu pai saiu da base do São Paulo para treinar o profissional. Então eu estava sempre lá assistindo o jogo de São Paulo. A gente entrava no vestiário de São Paulo, tipo, todo mundo sabe quando vê jogador assim, então, ai, 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 eu tipo lá no canto, eu falo, nossa, mano, se eu não for melhor que esse cara, eu largo. Sabe? E aí, mal mesmo, eu fiquei uns 2 anos sem brincar de futebol, né, amor? Não queria saber. E aí, pessoal, fui para outro ramo de atividade, comecei a fazer administração, fui trabalhar no banco, e aí Deus supriu esse tempo todo. Nesse tempo todo de banco, foi onde Deus deu suporte para que nascesse o João Pedro, nascesse o Daniel e nascesse a Maria Clara. Eu estava ganhando bastante dinheiro no banco. Eu tinha um salário bom, e foi a hora que Deus colocou, né, amor, para a gente ter os filhos mesmo. E assim, todo mundo fala, filho é dívida, é conta e tudo mais. E assim, nossa, nós não tivemos problema nenhum. Né? E a gente morava na casa da minha mãe, morava na casa da minha sogra, morava em qualquer lugar, mas não tinha problema. Ganhava o dinheiro lá, gastava, comprava isso, comprava aquilo, comprava fralda, não tinha problema nenhum. E Deus supriu nesse tempo todo. E aí eu falei, poxa vida, agora eu estou no lugar onde eu estou, nesse momento eu tive uma crescente ministerial, aí eu me assumi como um ministro de louvor, eu falei, agora eu sou do louvor. Aquela mulher estava certa, era o violão, não era a chuteira. Eu falei, agora eu sei o que Deus quer para mim, eu não vou trabalhar com nada e eu vou ser ministro de louvor, é isso que Deus tem. E cara, Deus começou a usar de verdade no louvor, sabe? Tipo, eu ficava quebrado, porque Deus usava, e eu ficava quebrado, e aí Deus usava mais, e tinha hora que eu não queria sair da igreja, e Deus usava, e tipo, nossa, perfeito. Porque a presença de Deus é perfeita. Ela é perfeita, cara, não tem outro sentimento. A hora que Deus pega de jeito, não tem o que você falar, tipo, eu gosto de futebol, eu gosto de alguma coisa. É fenomenal, você sentir a presença de Deus mesmo, você dobrar seu joelho e sentir, é sensacional. E as coisas foram acontecendo, só que no banco foi começando a ter um desvio de opinião, eu comecei a me ver diferente do que eu era, sempre fui um cara muito bonzinho, muito calmo, muito tranquilo, e eu comecei a me ver um cara mais estressado, que não parava em casa, e tipo nervoso, e tendo que mentir demais, porque tipo minhas metas eram altíssimas. Então se eu não desse um jeitinho, o dinheiro não caía, e depois você começa a ganhar bem, para voltar a ganhar mal, parceiro, é complicado. Então assim, poxa, ou eu dou um jeitinho aqui, eu conto uma mentirinha branca para dar um jeitinho na história aqui, ou eu vou ficar para trás, não vou ganhar dinheiro e tudo mais, e isso foram durante 4 anos. Chegou num determinado momento que eu já não sabia quem era mais eu. Já não estava mais na igreja, já não estava mais ministrando e tudo mais. Aí eu falei, caramba, eu sou um mentiroso que só quer dinheiro agora. E não quer saber de casa, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Tinha feirão, tinha financiamento de carro e tudo mais. E aí eu falei para a Bruna, Bruna, eu vou pedir as contas do banco. Eu não aguento mais. Tá me tirando do foco e tudo mais. E ela falou, beleza, pede as contas, né? Eu falei, mas beleza, eu vou pedir as contas e fazer o quê? Futebol não é de Deus para mim. Então já risca essa escolha não tem. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. E aí Deus começou a abrir portas. Nossa, gente. Beleza, vamos lá. Mais 5 minutinhos, pastor.
Pode ser mais 5 minutinhos? Só para... aí Deus começou a abrir algumas portas que eu entendia, porque eu sempre tive muita fé, sabendo que Deus ia me levar para algum lugar, que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia fazer algo grande. E eu queria isso, eu sempre orei muito aberto, falava, Deus, faz mesmo, porque eu não quero sentir nada, só quero chegar, abrir na boca e vamos voar todo mundo, eu quero ser desse, que tipo abre a boca e quando vê a corda já acabou o culto e tá todo mundo na unção, eu quero ser desse tipo. E assim, sempre Deus fez muitas coisas assim, e aí começaram a se abrir portas, que eu comecei a entender comigo, sempre orando muito, que era de Deus, mas a minha família não entendia, a Bruna não entendia, meus pais não entendiam, o Mateus começou a jogar futebol. O Mateus não gostava muito de futebol, começou a jogar, foi para um time amador daqui, e aí eu comecei a levar o Mateus, trabalhava no banco ainda, já estava para sair, comecei a levar o Mateus e tal, e aí o Walker, amigo nosso, falou, Pedro, me ajuda com uma categoria, que eu não estou aguentando as duas, me ajuda. Eu falei, beleza, estou dentro. Aí chegava em casa, a Bruna, você está maluco, fanfarrão? Você está saindo do banco para treinar esse time? Eu falei, não, amor, vamos com calma, eu vou conhecer pessoas, que vão me levar a pessoas, vamos trabalhando, eu sei que Deus tem alguma coisa. Não era para ser um treinador, não era para ser um jogador, agora eu estou vendo, Deus está me preparando para ser um treinador, cara. Eu dei um treino lá e você precisa de ver, fazia 5 anos que eu não mexia com futebol, e os caras já não queriam mais o outro, já falaram, não, Pedro, vem aqui, não sei o que, tal. E aí nós treinando o time, né, Tec? O time estava perdendo todas, aí de repente eu fui o primeiro jogo, nós ganhamos um, ganhamos outro, aí perde, ganha, aí o pessoal, nossa, o Pedro tem um treino diferente. E uma coisa que eu não estava me esforçando para fazer, pastor, eu fechava o olho e vinha os treinos na cabeça, eu falei, agora sim eu entrei na linha certa. Vamos lá, Deus, vamos seguir essa linha aí. Eu sei que o Senhor tem alguma coisa para mim. Só que ninguém acreditava. Porque era um time no Parque Leão Pfeffer, do lado da Vila Estação ali. A molecada era bagunceira. Mas eu já estava vendo o Corinthians, Marcinho. Eu já estava vendo o Corinthians, tá ligado? Desculpa. E aí começamos, e aí foi e tal, e aí eu abri uma confecção, a confecção vai ficar para depois, pastora, porque é um testemunho forte da confecção também. Eu vou ter que pular, mas depois eu conto esse da confecção, que foi broca. E aí começamos e tal, e acabou o campeonato, e a Bruna, não, Pedro, não dá. Eu falando, Bruna, calma, amor, vamos lá, as coisas vão se alinhando e tal. Aí, de repente, começam a me ligar no final do ano. Pedro, que história é essa que você vai ser treinador do União? Eu falei, não estou sabendo. Eu falei, o pessoal falou que gostou do seu trabalho aí, estão falando que você vai ser o treinador em 2012 do União e tal. Eu falei, não tem história dessa não. Aí, no começo do outro ano, de 2012, vai um diretor do União na confecção. Pedro, é isso, é aquilo outro, não tem como participar do campeonato, não sei o quê, a gente queria fazer alguma coisa, não vai ficar de fora e tudo mais. Eu falei, não vai ficar de fora não, peraí que eu tenho um amigo maluco aqui que vai me ajudar a fazer alguma coisa, que é o Marcelo. O Marcelo era um amigo maluco, que a gente já tinha montado um time de futsal, que não deu muito certo, né, Marcelo? Mas aí, de repente, em 2012, União Futebol Clube, o time que meu pai tinha jogado, que eu queria ser jogador, está na porta da confecção que eu montei, que veio o Sandro, do Rio. Talvez eu tenha montado a confecção só para o Sandro vir do Rio para casar com a Ju, ter a Ana Lu, sei lá, Deus nada acontece por acaso. E aí, beleza, aconteceu, tal, união, e aí, de repente, Marcelo e Senelito falam, Pedro, você vai ser o treinador. Aí eu falei, eu aceito, estou dentro, mas eu tenho que orar. Falei, não, beleza, ora lá. E veio toda aquela dúvida, me veio na cabeça de novo. Poxa, mas e aí, agora não é? E comecei a orar, e Deus me deu uma palavra que eu não vou conseguir ler, porque está muito adiantado o tempo, mas eu vou falar, a palavra foi do rei Saul. Num determinado momento, o pai do rei Saul, que era só Saul, perdeu 3 jumentas, eu acho. E aí o pai deles, Saul devia ser obediente, falou, Saul, vai procurar, pega um servo aí, vai procurar a jumenta. Aí Saul pegou e falou, tá bom, eu vou procurar. Foi procurar a jumenta, de repente não acha a jumenta, já estão perdidos e tudo mais, e aí Saul fala, vou voltar. Aí o servo fala, não, aqui perto tem um profeta, vamos perguntar para o profeta, que o profeta vai, que nem eu pensava, né? O cara vai falar, o profeta vai falar, procura a jumenta no beco tal, que ela está lá. E aí o Saul fala, mas eu não tenho dinheiro, o servo deixa comigo, que eu dou uma força para o profeta. E aí, vamos lá, chegou lá no profeta,
Deus, no dia anterior, já tinha falado com o profeta que naquele dia um homem chamado Saul ia estar lá e ele ia ungir aquele homem rei. E Saul, todo mundo já sabia de tudo, pastor. O profeta já sabia, Deus já sabia, mas Saul não sabia de nada. Saul só estava ali perdido da procura das jumentas. E Deus e Samuel já estavam ali, já, tudo esquematizado. Só Saul que não sabia da história. E beleza, chega lá, quando Saul passa, Deus fala com Samuel, é esse homem, Samuel chama Saul, vou te ungir rei e tal, fica aqui, amanhã vocês vão embora. No outro dia de manhã, eles acordam, falam, deixa seu servo ir na frente, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E aí Samuel começa a falar com Saul, fala, olha, Deus está te mudando, e aí você vai voltar para sua casa, no caminho você vai encontrar esse que vai te falar isso, você vai passar... Eu vou ilustrar, não é bem assim, mas depois vocês leem 1 Samuel 9, 10. Você vai passar por uma ponte rosa, na ponte rosa vai ter um cravo vermelho, você vai pegar o cravo vermelho, vai soprar, o cravo vermelho vai fazer 3 firula vai cair em cima de um violão. O violão vai tocar uma música, e aí nesse momento você vai cantar essa música e o Senhor vai te encher do Espírito Santo naquele momento. Não é assim a história, mas para vocês entenderem, né? Falou, tinha um exército, 3 homens e tal. E aí, depois que Deus te pegar de jeito, faça todas as decisões que você achar melhor, porque Ele estará com você. Essa foi a palavra. E aí aconteceu do jeito que foi, e aí Saul aconteceu do que aconteceu, foi ungido rei. E aí Deus me deu essa palavra em 2012, quando eu fui... Só que Deus não usou ninguém, cara. Eu fui lá e orei até... A Bíblia dá 3 giros e abrir, não foi assim, Deus fala, foi até engraçado, meio que assim, Samuel 9, Deus faz umas coisas meio malucas assim comigo, tipo, Jeremias 12, eu vou lá, Jeremias 12, sabe, é engraçado, é até válido tentar, e aí Deus me deu essa palavra, eu falei, tô dentro, cara, tô dentro, e aí, gente... depois dali, eu acreditei que Deus estava nesse negócio, e que eu sempre fui entregue, entendeu, pastor? Eu sempre me joguei no altar mesmo, eu vim o primeiro dia nessa igreja aqui, não conhecia ninguém, a pastora falou, quem quiser vir, quando falou quem quiser vir, eu já estava aqui já, velho, joelho dobrado, falando, toca na minha cabeça, pelo amor de Deus, assim, bem desse jeito. E sempre fui entregue, então eu entendi que se eu tivesse totalmente entregue no altar do Senhor, toda decisão que eu tomasse a partir dali seria vinda do Senhor, porque o meu coração é entregue à vontade dEle, entende? Porque eu sei, eu tenho a fé de entender que tipo, Deus está nesse negócio, e que por mais que as tribulações venham, tranquilo, parceiro, não tem o que acontecer, Deus está no negócio, Ele está te guiando, compreende? Então assim, se vai ser bagunçado, se alguém vai falecer, se você vai perder ou ganhar, se você vai ficar rico ou vai permanecer pobre, não importa, porque Ele está no negócio. Tudo de mal que acontecer está no controle das mãos poderosas de Deus, como tudo de bom que acontecer também está sob o controle das mãos poderosas de Deus, tanto o bem quanto o mal. Ele tem guardado e Ele está guiando, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E a realidade é essa, a realidade que a gente crê, que a gente vem na igreja todo domingo para acreditar, mas às vezes, como uma maioria das vezes, 90%, 99% das vezes, a gente não acredita, porque a gente acha que está só na Bíblia, mas não, é a realidade. Rapaziada, eu comecei... Um ano, 2014, deu tudo certo para o time. Na última fase, nós ganhamos de time grande e tudo mais, na última fase os caras tiraram o ônibus, a gente não tinha ônibus para viajar. Eu falei, Deus é com a gente, cara, vamos lá que Deus está nesse negócio. 2014 foi bagunçado, de 2012 para cá eu não saí do União. A confecção fechou, dívida e uma bagunça, até o momento que a gente sentou, se reuniu e falou... Vocês creem que Deus tem para a minha vida o futebol e que eu vou ser um homem usado por Deus como treinador? Todo mundo dá amém. Eu falei, então beleza, vamos largar tudo outro. Tem dívida? Vamos lá, Deus vai ugir. Deus vai tocar em alguma coisa. Afinal das contas, eu tinha uma dívida, nós fechamos a confecção, abri a confecção com a minha mãe, o Sandro foi sócio da gente, o Sandro voltou para Mogi, depois foi para outro ramo.
A gente fechou a confecção com uma dívida enorme. Eu consegui vender meu apartamento no momento que ninguém vendia nada. A gente quitou nossa dívida, nós começamos do zero. E Deus começou a agir em todas as coisas. Pessoal, 2016 veio, 2015 veio, eu novamente fui convidado a ser treinador do profissional do União. Eu aceitei, porque eu sabia que Deus tinha um negócio, por mais que era uma situação complicada e tudo mais. Veio a Copa São Paulo, a gente disputou a Copa São Paulo, tinha mais de 7.000 pessoas naquele estádio. Nós tomamos de 6, nós tomamos de 4 e nós tomamos de 3. Nós perdemos para o Flamengo, para o Red Bull e para um outro time. Tinha mais gente aqui em Mogi torcendo contra do que a favor, porque eu nunca fui o cara que saí, fazendo muita graça com todo mundo. Eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, e depois com meu sogro, com a minha sogra também. A gente sempre foi muito certo. Se precisar perder e se prejudicar para não ter problema, faça isso. Se precisar sair perdendo de uma situação para não prejudicar ninguém, saia perdendo. E a gente sempre foi criado assim, se tinha que sair por baixo, eu saía para não criar confusão com ninguém. E beleza, 2016 veio, o campeonato profissional veio, um time bom, né, Marcelo? Um time bom, gente, que não dá para entender, cara, um time bom. Eu não vou começar a falar da parte técnica aqui, senão eu me empolgo e vou falar que tocava de lado e tal. Um time bom, pessoal. 14 jogos, nós perdemos 12, ganhamos 2. A torcida queria pular e me pegar dentro do campo. O pessoal via minha mãe e minha esposa, xingava, o Marcelo tinha que vir tirar, eles queriam pegar elas. Teve até um dia que eu fiquei meio nervoso, ela falou, vai. Mas sempre, só esse dia que eu fiquei meio nervoso, mas ano política no Brasil é tudo muito complicado, ano político e tudo mais, e a torcida se virava contra mim, ao invés de virar contra a diretoria e tudo mais, e me xingava, velho. Saía coisa no Facebook, sabe, aquela, um time grande mesmo. Eu sempre falei, eu tô no União, porque Deus está me preparando para um negócio maior, porque aqui é uma pressão danada. Uma vez a gente perdeu para o Red Bull, e aí um cara colocou no Facebook, uma foto minha e um balãozinho assim do lado, tá ligado? Escrito assim, eu não manjo nada de futebol. Eu falando, tá ligado? Eu me senti o cara, porque eu falei, nossa, olha as críticas, né, que estão vendo para mim. Mas uma pressão danada. E aí, pastora, um dia, um jogo complicado, brigaram com a Bruna, brigaram com a minha mãe, o Marcinho teve que intervir lá e tudo mais, e aí a Bruna me chamando para vir na igreja o tempo todo, eu falando, tô mal, muita pancada, cara, muita pancada, 12 derrotas não é fácil, pastor, não é, eu sou muito intenso, eu chegava com aquela vontade, achando que a gente ia golear, porque o time era bom, aí 30 segundos de jogo, o Marcinho 1-0 pros caras, mano, eu não conseguia entender. Mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa, em todo o tempo eu soube que Deus estava me preparando para alguma coisa, como agora eu sei que Deus está me preparando para coisas maiores, e sempre Ele vai estar nos preparando para coisas maiores, por mais que a gente num determinado momento ache que é o meu lugar, não é, sempre vai ter algo mais, que Deus vai querer levar além para fazer mais, sempre é a experiência. E aí depois disso tudo, e eu sempre entendendo, teve uma palavra dos poços aqui, poço da confusão, poço da discórdia, e depois só no terceiro poço, que Isaac, né, os poços de Abraão, e aí aquela palavra veio no meu coração, que só faltou a pastora falar, Pedro, é para você. E foi muito forte, e aí a gente começou a vir na igreja e tal. E aí, pessoal, acabou o campeonato, uma briga interna dentro do clube, porque eu era um cara que segurava muita coisa lá e tal. Tô acabando, eu passei mais que 5, eu passei 7 minutos, pessoal, que já está chegando agora. E aí tava, peraí. Tá, uma briga política, tudo mais, de repente, o presidente do clube me liga e fala, Pedro, já era, tá fora. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu trabalhei 5 anos no São Paulo, não. No União. Eu não recebi um salário do União. 5 anos. Eu não recebi um tostão furado do União. Mas eu sempre criei que Deus estava me preparando naquele lugar para algo mais. A minha esposa creu que Deus estava fazendo tudo aquilo para me preparar. E Deus não deixou faltar, levantou meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe. No começo eu era meio resistente a isso, e depois não. Deus está levantando pessoas para nos ajudar. E aí Ele nos demitiu, cara, acabou. E aí o que aconteceu? Demitiu na segunda-feira, e a pastora tentando falar comigo, Pedro,
tem uma palavra do Senhor e tal, tal. Sábado a pastora chegou, deu certo de conversar, e aí eu comentei essa história um pouco maior, porque senão a gente ia até às 10h30 aqui contando tudo. E aí a pastora trouxe uma palavra de Deus, e pessoal, desde 2004, naquela casa onde aquela moça orou por mim, eu sei que Deus falou, eu sempre busquei resposta. Aquilo foi uma resposta, mas quando a gente encontra uma resposta, a gente quer a próxima resposta, né? Porque agora você vai ser um homem que eu vou te usar. Tá, e agora, Deus? A gente quer ser guiado de alguma maneira para algum lugar. E desde lá eu vim buscando o que o Senhor quer, o que o Senhor vai fazer para ser um missionário, não é? E tal. E aí a pastora veio com uma palavra que na cabeça dela não servia de nada, mas era para arrebentar meu coração, cara. E a gente conversou e ela falou sobre a palavra de Moisés, as pragas. Eu vou falar rápido para a gente acabar. E aí, de repente, no final, ela me vem com a palavra: você sempre procurou resposta, está aqui a resposta. Futebol é a Canaã de Deus para a sua vida. E aquilo lá veio para o meu coração, velho, como tipo um negócio que eu esperava há 12 anos. Aquela resposta veio para o meu coração, aquilo que eu buscava e orava há 12 anos, e eu vi Deus usando a pastora para falar: é isso. E aquilo dali mexeu comigo, que a hora que a pastora foi embora, eu olhei para a cara da Bruna, a gente deu risada e falou: e agora? O que a gente faz? Eu imagino que foi o que Davi pensou, tipo, depois que ungiu ele e tal, e aí, e agora? Eu sou rei? Não, volta lá para as ovelhas. Eu me senti mais ou menos daquele jeito, mas eu falei amém, né, amor? Eu falei amém. Se Deus deu essa resposta que a gente tanto queria, é porque Ele vai suprir. Eu não vou entregar nenhum currículo, cara, só vou dar para o meu pai, levar no São Paulo, porque, né, uma dessa Deus quiser usar. Mas de fora esse ninguém. E aí não entreguei currículo a ninguém. E de repente, na quinta-feira, não, no mesmo dia, mas na quinta-feira que eu combinei com a pastora de ir na minha casa, lembra daquele rapaz que se chamava Josias, que montou um time aqui? Ele me mandou uma mensagem: Pedrinho, como que você tá? Eu falei: tô bem, estamos saindo da União aqui, eu preciso falar com você. Eu falei: beleza, me liga. E aí tentei ligar para ele, ele tentando me ligar, eu tentando ligar para ele, nada. E aí sábado a gente conversa, sábado à noite eu consigo falar com Josias. Aí ele me liga e fala assim: Pedro, eu sou o dono do Corinthians dos Estados Unidos, eu sou o dono do Corinthians USA, e a gente está acompanhando o seu trabalho, eu gosto muito de você, você era meu jogador e tal, e vocês saíram, não, minto, eu nem falei para ele que tinha saído. Ele falou: e como está a reunião? Eu falei: professor, domingo a gente foi mandado embora, nós estamos todo mundo fora. E aí nós conversamos, e ele falando: eu estou aqui nos Estados Unidos, eu montei o Corinthians, agora a gente é um time profissional, e eu pensei em você para ser o treinador aqui, o que você acha? Aí imagina eu com o telefone na mão aqui assim, né, tipo assim, se tivesse uma filmadora, eu tinha entregado ouro, sabe? Ele tinha falado: pensando bem, deixa pra lá, porque a gente já estava meio assim, a Bruna meio assim no sofá, as crianças assim. Eu falei: tô dentro, já tô fazendo inglês, já tô nativa aqui. Eu falei: não, Pedrinho, então vamos lá, vamos começar a acertar as coisas. Você vai ser o treinador na temporada que vem, o salário é esse, você vai ficar aqui uns 3 meses, você traz sua família. E aí ele foi começando a despejar a informação, né, amor? E eu meio assim, né? Eu falei: moça, é assim, porque eu não recebi um salário, eu não sentei numa mesa para fechar um contrato com a União aqui. Eu falei: nossa, é assim que funciona? E ele falando, e eu querendo até anotar, porque eu tenho a cabeça ruim, eu esqueço até as palavras que Deus me dá. E tal. E aí, cara, foi do mesmo dia da resposta, cara. E olha tudo que eu passei. E sabe, amém, cara. Nós passamos uma tribulação pesada, né, amor? Mas sorrindo. Porque eu cria, cara. Como eu creio que eu vou para os Estados Unidos, minha família vai para os Estados Unidos. Eu tenho um chamado para a China. A China não era ninguém no cenário do futebol em 2004, quando eu recebi meu chamado para a China. Não era nada. Hoje a China é um dos países mais fortes no futebol. Eu não via possibilidade alguma de ir para a China.
E eu sei que Deus abriu essa porta e que lá as coisas não vão ser as mil maravilhas, cara. Não vai ser, lá nós vamos passar perrengue, lá nós vamos passar problema, lá o diabo vai se levantar, lá vai surgir dúvida, lá vai surgir perguntas. Mas eu já estou preparado, porque Deus olhava esse caderno aqui, olha só, eu consigo ver da maneira que Deus via agora. Eu estou vendo aqui, eu fiz mais ou menos aqui de 2010, de 95, o ano que o Mateus nasceu, até 2016, eu consigo ver aqui num todo, e está escrito aqui Ecos, escola, IPG, igreja, união. Hoje eu consigo ver 14, 15, 20 anos dessa maneira. Naquela época eu não conseguia ver dessa maneira. Eu só conseguia ver o momento, o presente, o que eu estava passando e o que eu já tinha passado. E a dúvida do que ia acontecer. Mas Deus via dessa maneira aqui, cara. Ele já via como eu estou vendo aqui agora. E vai acontecer muita coisa para frente, e Deus está vendo, e isso me tranquiliza. Sabe por quê? Porque eu tenho meu livre-arbítrio. A gente aprendeu aqui que tem um pedaço do DNA de Deus dentro do nosso DNA. E eu sei que, todas as escolhas que eu quiser, dentro do meu livre-arbítrio, a partir do momento que eu tenho meu joelho dobrado e entregue dentro do altar do Senhor, vão ser escolhas certas. Mesmo que essas escolhas certas me levem a ter algumas decepções, mesmo que essas escolhas certas me levem a ter alguns problemas, tudo vai estar no controle das mãos de Deus. Porque Deus não é um Deus que age só no certo, Ele também age no errado. Eu apanhei pra caramba em 2016, mas eu consegui entender que Deus me colocou sobre fortes pressões para que eu continuasse orando e buscando o centro da vontade dEle e não me estressasse, porque eu sempre pedi depois de 2012, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Deus, eu não quero ser campeão da UEFA Champions League, eu quero ser um cara influente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: nossa, olha o Pedro, cara, como ele é um cara de Deus. Olha, da onde esse cara surgiu, a gente não sabe. Olha onde ele está, só pode ser Deus. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale: o Pedro é fera. Eu não quero isso. E Deus sabe do meu coração. Eu não quero que ninguém olhe e fale: nossa, o Pedro é o fera. Não, eu quero que todo mundo olhe e fale: olha onde Deus colocou esse cara. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, é isso que eu quero. E é isso que eu oro. Eu não oro mais para Deus me dar o título da Libertadores ou do título mundial. Se Ele quiser dar, eu recebo, amém. Seleção brasileira, glória a Deus. Mas, principalmente, eu quero que as pessoas olhem e falem: aquele cara é honesto. Aquele cara não se envolve na bagunça do futebol. Aquele cara não tem empresário influenciando por trás. Aquele cara não recebe dinheiro por fora para fazer isso ou aquilo. Eu quero ser reconhecido desse jeito, entendeu? E é isso que eu busco. Então, a partir desse momento, quando eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus, acreditando que tudo vai ser perfeito, mesmo se seja bom ou ruim, tudo está sob o controle das mãos poderosas de Deus. O que eu tenho que fazer? Descansar e trabalhar. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que entender que se aparecer uma barreira, é Deus que está colocando para me ensinar a pular. A entender que se aparecer uma pessoa complicada, que está querendo bagunçar tudo, é Deus que vai querer me usar para transformar a vida daquela pessoa. Pessoal, tudo isso daqui, o que eu quero que vocês entendam, nada é por acaso nessa vida. Rodrigo, você não está na sua empresa para ter um salário, uma condução, ir e voltar e sustentar a sua casa. Você está lá para ser luz e talvez para tocar a pessoa que Deus colocou para trabalhar lá. E só lá, velho. Em mais lugar nenhum. Às vezes Deus está fazendo uma série de situações, Ju, na vida de vocês. Para quê? Para que num determinado momento vocês sentem e falam: nossa, olha só como que nós estamos. Agora já está no automático, vamos que vamos. Essa é a situação. Deus está colocando a gente em cada lugar, só que Ele precisa que nós entendamos o que precisa ser feito, porque se nós não entendermos o que precisa ser feito, nós vamos morrer naquele lugar, e não vamos viver o que Deus tem na totalidade da perfeição, como Davi foi rei, como Saul foi rei, como Moisés abriu o mar vermelho e guiou o povo no Egito.
Como Jacó era malandro, fanfarrão, e o nome dele se tornou Israel. O nome dele foi dado ao povo de Deus, cara. Que é coisa maior que isso? Entende? Num determinado momento, o cara não estava vivendo isso. Ele não estava vivendo isso, ele estava estacionado. José, ele foi vendido pelos irmãos. Traíra dele, cara. Jogado no poço. Rasgaram a veste dele. O cara podia falar, mano, trava o coração e quero que todo mundo vá embora. Não quero saber de ninguém. E aí o cara vai ser preso. E aí a hora que ele acha que tá tudo certo, vem a esposa do cara e bagunça ele, e ele volta pra prisão. E ele podia ali falar assim: deu pra mim. Mas depois Deus colocou ele num lugar que era pré-estabelecido pra ele. O lugar onde que Deus sempre sonhou pra ele. Então, pessoal, Wagner, muito feliz de você estar aqui hoje, cara. Seu filho é sensacional. É um filho para mim lá na escola também, viu? Estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, como todos. E Deus sabe de todas as coisas, pessoal. Deus sabe de todas as coisas. A gente só precisa se alinhar ao centro da vontade dEle. E aí depois que isso acontece, você entende que toda a tribulação que for passada, ela vai acabar. Ela vai acabar. Mas você precisa entender o que precisa aprender nessa tribulação. Porque se você não aprender, você vai viver nessa tribulação o tempo todo. Se Moisés não tivesse entendido que ele tinha que viver no Egito e no deserto, ele não ia passar por aquilo. Ele ia morrer no Egito. Ele ia ficar na casa lá do faraó e ia ser príncipe. Mas ele entendeu qual era o próximo passo. Aí chegou num próximo passo. Existia um próximo passo, até se concretizar o centro da vontade de Deus, que é a boa obra perfeita e agradável, que a gente está no céu. Mas até lá, não é simplesmente isso: eu fui criado para vir aqui e adorar. Não, Deus tem planos e etapas para se cumprir na nossa vida. É como se fosse no videogame dos nossos filhos. Se você não matar o chefão, você não passa para a próxima. E aí você pode ficar 50 anos sem passar aquele chefão, e você vai ficar naquela fase a vida inteira. Se você não matar o chefão, se você não entender qual que é a situação daquele jogo. Então, pessoal, é isso. É isso que eu acho que Deus queria que eu falasse, entendeu? E que nada é fácil, né? Meu pai sabe que, nossa, quanta complicação, né, meu pai? Mas Deus te colocou lá, cara, em São Paulo. Meu pai, gente, foi treinador do Rogério Ceni. Eu acho que nem ele esperava disso, cara. Que é um Deus tão mais maravilhoso que esse, cara. Sabe, Deus está me levando para os Estados Unidos, cara. Uma coisa que a gente sonhou. Deus me deu 3 filhos, coisa que eu nem imaginava. No meio da tribulação. No meio da tribulação acontecem coisas boas. A gente só tem que entender. O Marcinho perdeu o pai e o irmão, cara. Né, Marcinho? Mas Deus tem um cajado na mão do cara, velho. Que transcende de 2014 a 2016. É eterno. Sabe, eu acho que a nossa busca intensa, eu sempre fui maluco com isso, mas a gente tem que parar às vezes de dobrar o joelho e só despejar em Deus, cara. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, abençoa a armadura e drau. Sabe, abrir o zíper da boca e derramar aquela oração de sempre. Sabe, Deus é o... Nossa, pastora, sobe, porque senão eu vou falar até 10 horas. Deus é o cara que vê tudo no geral. Ele sabe o que vai acontecer. Mais um exemplo: quando a gente quer um aumento no salário e alguém fala pra gente, você vai ter o aumento, você fica feliz. Mas quando cai na sua conta, você fica extremamente feliz.
que é a concretização daquilo que você já sabia que ia acontecer. Deus sabe, Ele vê tudo o que vai acontecer, mas Ele está aqui torcendo para que aconteça. E quando acontecer, vai se encher de alegria. E quando Deus se enche de alegria, Ele derrama, Ele desaba, cara. Ele abre o zíper do céu e fala: agora eu não vou segurar nada. Desce na cabeça para arrebentar com tudo. Simplesmente por causa disso. Porque você realizou aquilo que Ele queria. E como eu faço para realizar aquilo que eu quero? Se entrega. Se entrega. Sem... Sabe? Eu não sei se vai ser até forte o que eu vou falar. Sem falsidade. Sabe? Tipo... Quando você está no quarto orando, é você e Deus. E eu sempre fui muito preocupado com isso. Deus, será que eu estou conseguindo ser falso? Só eu e você, mas ninguém nesse quarto, cara. Será que existe essa possibilidade? Não tem como. Quando está só você e Ele, tipo, Ele sabe se você está mentindo na sua oração, se você está falando a verdade. Talvez é isso que está faltando. Só dobrar o joelho e, tipo, não falar nada. Só pensar. Deus, eu estou aqui, eu não quero nada que seja meu, mas eu só quero o que venha do Senhor para a minha vida. Então, é isso. É isso. E Deus é tão grande, tão maravilhoso. Peraí. Pastor, eu só vou ler um texto que foi confirmação de Deus quando o pastor começou o culto e falou Isaías 49. Aí foi para chutar o pau da barraca, porque a palavra era para ser essa. Eu nem li a palavra. Pessoal, Isaías 49. Desculpa algumas coisas que eu falo. Eu falo com a rapaziada lá, e o treinador às vezes fala palavrão, a gente não pode falar. Mais uns mano, essas coisas. Lidou com jovens. Isaías 49, 1 até o 2 eu vou ler, pastor, mas é o que o pastor... Povos de terras distantes, escutem o que eu digo. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. 2. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou em sua aljava para ser usado na hora certa. Essa Bíblia é um pouco diferente que a do meu irmão, 10 anos de diferente, é um pouco mais nova. Isso daqui é sensacional. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda. É uma flecha polida, afiada, a melhor flecha que tem na aljava, a fera, a que o arqueiro usou para matar o chefão. Essa somos nós, essa flecha somos nós. E me guardou na sua aljava, escondido para usar na hora certa. Na hora certa. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Outro dia eu prego aqui que eu tenho uma piração também desse negócio do ventre da minha mãe. Que nossa, no meio de não sei quantos milhões de espermatozoides, eu fui o que ganhei, cara. Podia não ser, entendeu? Nada é por acaso. É umas coisas, piração da minha cabeça que Deus compartilha. Então, tudo isso vai acontecer. Tudo isso, essas tribulações, essa luta vai acontecer. E não sei se vocês assistiram o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde, ele tem um arco e flecha fera. E a aljava dele é aqui assim, ele já saca e já... E essa é aqui, cara. Nós estamos guardados aqui, na aljava de Deus. O arqueiro fiel. E Ele só vai te usar, Rodrigo, a hora que tiver na hora certa, entendeu? Mas enquanto isso, tudo vai ser o tratamento para que a flecha seja polida e afiada. E a hora que tiver com a pontinha para arrebentar tudo, Ele só vai pegar aqui, trazer no coração, cara. E aí já era. Aí chegou o fim, pastora. Aí a flecha vai e vai embora. E amém. Muito obrigado, Senhor, porque foi muito melhor do que eu achava que ia ser.
Tem coisa que eu nem saí para falar e o Senhor falou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que tem a palavra poderosa, a palavra que fez tudo vir à existência e deu inteligência para que tudo pudesse existir. Obrigado porque é esse Deus que está aqui falando a cada coração, e eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu te peço que o Senhor dê sonhos, Pai, e faça com que todo mundo chegue em casa, inclusive eu, e pense nisso, porque cada pessoa que está aqui nessa noite não foi por acaso. O Senhor escolheu, o Senhor colocou. Então eu te peço que faça, Senhor, a tua boa, perfeita obra, e quando eu cair, desistir e até desanimado me prostrar, eu sentirei sua doce voz, a sua mão de amor me levantar. Tem uma música que é assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que estão prostrados diante do trono do Senhor. E se cair, levanta, e se desviar, volta, mesmo que isso gere alguma perda, mesmo que isso gere algum desconforto. Eu me desconfortei por muito tempo com as coisas que aconteceram, mas eu não tive medo de voltar para o centro da vontade de Deus. Eu não tive medo de erguer a cabeça e acreditar. E eu sei que Deus está fazendo cada vez mais. Amém. Fica de pé, aplaude este Deus.